Muito bem, minha gente, vamos falar desse filme de terror chamado Ma, que tem Octavia Spencer refazendo tudo que a gente imagina dela, porque você pensa assim, Octavia Spencer, Histórias Cruzadas, boa gente. Você pensa, Octavia Spencer, A Forma da Água, boa gente. Mas aqui não. Aqui em Ma, ela leva esse nome ao pé da letra. Embora não seja um apelido como uma pessoa má, é um apelido carinhoso, a gente logo vai ver que esse é um filme realmente de terror. Bom, galera, antes de mais nada, vocês têm que saber, ao se deparar com esse filme em cartaz, com esse cartaz da Octavia Spencer no cinema, que é sim um filme de terror. E a Octavia Spencer está realmente surtada nesse filme e vai te pensar refazer a imagem que a gente tem dela, assim, por exemplo, Octavia Spencer em A Forma da Água, boa gente, boa gente. Octavia Spencer em Histórias Cruzadas, boa gente, boa gente. Octavia Spencer em Hidden Figures. Não, boa gente. Ela tá boa gente. Ela sempre fez papéis de boazinha. Só aqui, e essa é a grande pegada, essa é a grande sacada desse filme, ela não é nem um pouco boazinha e ela vai refazer, remontar todo esse imaginário que ela criou durante a carreira dela com os papéis mais da paz, digamos assim. E então, ao se deparar com esse cartaz, se deparar com esse filme, saiba, sim, é um filme de terror e é um filme pesado. Mas é dirigido pelo Tate Taylor, e olha só, esse aqui é bacana também. É uma dobradinha porque ele é o diretor de Histórias Cruzadas e ele é o diretor também de A Garota no Trem. E aqui ele refaz essa dobradinha com Octavia Spencer e um filme absolutamente diferente do que ele vinha fazendo. Então, e ele até faz uma ponta em determinado momento do filme como um policial. Eles fazem um terror, e daí tu imagina, nossa, um terror com a Octavia Spencer é realmente diferente. E ela consegue passar todo aquele talento que a gente já conhece dela para esse gênero de terror também. A história de Ma começa com uma mudança. A gente tem mãe e filha se mudando para uma cidade do interior e a menina, interpretada pela Diana Silvers, ela precisa então se adequar ao novo colégio, conhecer nova turma, aquela velha premissa do high school norte-americano. E a mãe dela, aí a outra jogada legal do filme, a gente tem vários personagens coadjuvantes de luxo, né? A mãe dela é a Juliette Lewis, lembra dela? Pois é, a Juliette Lewis faz a mãe da Diana Silvers, que então está se adequando, chegando na nova escola e conhecendo a galera. Conhecendo a galera, elas têm uma programação lá e a mãe dela, em função do trabalho, dá um furo. Ela descombina uma agenda que elas tinham de mãe e filha. E então a filha, que é a Meg, ela vai se encontrar com a galera. E a galera tá pela bebida, tá pelo trago, tá pela farra. E eles precisam comprar álcool. E como a gente sabe, nos Estados Unidos as coisas funcionam. Eles não vendem álcool para menores de 18 anos. E eles ficam na frente do mercadinho lá, atacando as pessoas para ver quem compra trago para eles. E é aí que chega a nossa Octavia Spencer no filme para roubar a cena. Ela diz que não vai conseguir, que não vai fazer, mas aí dá uma reviravoltinha ali e ela, não, ok, me sensibilizei com vocês, vocês vão beber, tá, eu compro trago para vocês, mas não tem problema. Isso porque, isso é legal do filme também, porque o filme vai nos jogando várias pistas e várias camadas durante todo o processo de construção. E ela só muda de ideia para ajudar essas crianças quando ela entende quem são essas crianças. E o filme mostra num close muito rapidinho o porquê. E é legal ficar atento a todas essas pistas, porque elas vão ajudar a montar todo esse quebra-cabeça que o Tate Taylor vai fazendo ao longo do filme. Então, logo de cara, ela saca alguma coisa ali em função daquela galera reunida e ela muda de ideia. E aí o porquê dela mudar de ideia vai se explicar mais adiante. Esse clima de montagem, de quebra-cabeça, é o que nos pega nesse filme. A gente logo percebe que a Octavia Spencer ela tá ali, tá ajudando eles, e aí começa a ajudar mais vezes eles a tomar o trago deles. Só que ela leva todo mundo para casa dela, né? E a gente pensa, pô, uma adulta levando uma galera de 16, 15 anos para casa dela para fazer farra. Aí ela dá o mote daquela desculpa que ela se preocupa com eles, que não quer que eles dirijam bêbados. Enfim, eles compram a ideia e as coisas começam a meio que sair do controle. Eles começam a fazer muitas festas na casa dela, ela começa a se passar, a gente nota que ela tem um quê de psicopatia ali, ela trata as pessoas de um jeito muito bem,
e ela quer atenção, na real é uma espécie de carência que vai sendo construída ao longo de todo o filme. E essa carência da Octavia Spencer vai nos jogando para o mundo dela, assim, a gente vai passando a entender ela. E aí a gente tem o trabalho dela, ela trabalha numa clínica veterinária e ela tá sempre rateando, ela tá sempre aérea, ela não tá fazendo o que ela precisa fazer. Aí é legal ficar atento também à patroa dela, que é uma outra coadjuvante de luxo, que é a Allison Janney, que ganhou o Oscar lá por Eutônia. Faz a patroa dela, tá sempre ali. Ela parece muito pouco, mas ela tá sempre ali dando, Suen, é Suen o nome da Octavia Spencer no filme. Suen, volta pra realidade, vem pra cá, faz teu trabalho. E aí ela tem acesso a muitas coisas porque ela trabalha nessa clínica veterinária e ela vai usar desses recursos para as maldades delas que vão vir no futuro. Pois bem, com todas essas cartas na mesa, a gente vai descobrindo o passado dessas pessoas e a gente tem uns flashbacks que vão nos elucidando toda a trama. Esses flashbacks mostram que a Octavia Spencer ela se relacionava com a mãe de todas essas crianças. E aí tá a grande sacada do filme e o grande motivador para as maldades que ela vai fazer no final. E aí a gente tem esse clima que vai crescendo, a gente vai tentando entender as paradas todas, porque os personagens estão fazendo determinadas coisas, e esse quebra-cabeça vai se resolvendo, e claro, no final a gente tem todas as cartas na mesa, todas as peças e o tabuleiro todo montado, a gente consegue enxergar o que está acontecendo ali. A verdade é que o personagem da Suen foi muito maltratado durante a vida inteira por essas pessoas, e acabou que desembocou numa vingança trash total, e aí o filme vai desembocando por uma coisa meio filme de terror violento, meio uma pegada psicose, e no final a gente tem um lance muito novela das 8. Mas vamos lá, antes de chegar na novela das 8 a gente precisa fazer um parêntese bem importante. Quando a personagem da Octavia Spencer resolve que vai realmente fazer as maldades e não tá mais nem aí, ela vai pra vingança mesmo, impulsionada por outros acontecimentos, e aí a gente tem o auge do filme na pegada do terror. Ela não pensa duas vezes antes de atropelar uma pessoa, ela não pensa duas vezes antes de aprisionar pessoas, ela faz barbaridades no final e tu não acredita que é a Octavia Spencer que tá fazendo aquilo. E esse é o grande lance desse filme. É a Octavia Spencer surtada, fazendo coisas de filme de terror, uma pegada meio Jigsaw, uma pegada meio terror da Blumhouse, aquele terror adolescente da Blumhouse, mas com sangue, com crueldade e com cenas bem fortes, inclusive menores para 18 anos. E agora então vamos ao nosso final explicado. O personagem da Octavia Spencer, ela sofreu vários tipos de bullying durante a adolescência, a gente vai vendo isso sendo contado durante o filme e a gente entende o porquê que ela tá tão transtornada já na vida adulta. E essa revanche que ela vai transpondo para os outros personagens que são os pais das crianças, ela toma para ela e ela faz com as crianças. Mas ela também tem um plot, que eu não vou falar aqui para não dar tanto spoiler, que é uma relação com a filha dela que a gente vai vendo que é bem cruel também. E é uma vibe assim meio que de defesa, mas tá tudo errado aqui. A gente entende o porquê ela tá tão braba, a gente entende a revolta dela, mas a gente pensa duas vezes, mesmo que isso aconteça, não é esse tipo de reação que tu precisa ter com as pessoas. E aí o final explicado é basicamente esse. Ela é uma pessoa super traumatizada, ela coloca a psicopatia toda dela para fora numa vingança com as pessoas que ela um dia se relacionou na escola. E aí sim, agora spoiler total, se você não quer escutar, pula aí 1 minuto. Ela costura a boca de uma criança, de uma adolescente. Ela pinta um personagem que tem a mesma cor de pele dela de branco. Ela esfaqueia um adolescente, ela quase abusa de um adolescente e ela faz uma transfusão de sangue de um dos caras que ela se relacionou no passado com a transfusão de sangue de um cachorro. É power, é power. Então, passando todos esses spoilers, a explicação toda dela é essa. Ela sofreu muito na infância, ela resolveu se vingar dos pais dessas crianças, envolveu as crianças. E ainda tem esse plot que eu vou deixar no ar aqui, que é da relação com a filha dela, que você tem que pescar só olhando o filme, então. Ah, e o final. O final, claro que eu falei antes da novela das 8, então não posso deixar de falar aqui. O final é a novela das 8 porque ela vai pros braços de quem um dia ela se apaixonou, se relacionou. Ela vai pros braços dessa pessoa enquanto a casa pega fogo.
e ela está ferida também, e ela se abraça nele, e a casa pega fogo, e todos vão felizes para casa. Ou não tão felizes assim. E a nota que eu dou pra Ma é 13,5. 13,5 de 0 a 5 é sempre a nossa nota aqui na Vigília, porque ele traz, sim, Octavia Spencer num grande papel, remonta aqueles terrores adolescentes que a gente via há um tempo atrás e que está sendo recontado agora ano a ano, da Blumhouse. Tem essa pegada de terror, ela surpreende pelas maldades que ela faz, coloca ali uma Juliette Lewis e uma Allison Janney no elenco, também o Luke Evans, então faz uma boa montagem de elenco, tem carisma, as pessoas, a gente se preocupa, tem aquela quê de inocência para algumas coisas, para os crimes ocorrerem, digamos assim, mas é um bom filme, vale a pena, é muito pipoca, recomendo, então a nota é 13,5. E aí, gostou do nosso veredito? Não esqueça de assinar o canal, deixar seu comentário e procurar a Vigília Nerd em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.